Boa tarde, vou falar agora a respeito do racismo. Até quando o racismo vai continuar existindo na nossa sociedade? Em volta e meia, a gente sabe de notícias que isso vem acontecendo, que isso muitas das vezes fica impune e a gente tem que melhorar essa visão, melhorar no sentido assim de tentar buscar soluções, de não deixar que passe várias e várias vezes despercebido, né? O que vem acontecendo despercebido, as pessoas ficam desatentas que isso tem regularmente acontecido. É um racismo que muitas das vezes é escondido, que no caso seria velado, que é camuflado, e a gente tem que perceber que isso tem que ser mudado, né? Porque, tanto que essa mão eu botei estrategicamente para pensar, vamos pensar soluções, quais são as medidas que deve adotar para a gente mudar essa sociedade brasileira, né? Essa sociedade cada vez mais lida com preconceitos e a gente tem que agir de uma outra forma, né? Lutar para que isso mude. E um caso que recente que nos chocou o Brasil inteiro, que aconteceu na região Nordeste, em Pernambuco, a empregada Mirtes de Souza ah, teve o seu filho, né, morto por um descuido da patroa Sari, que estava naquele momento fazendo os seus afazeres em casa, e isso, de certo modo, não é admissível que a criança entrou e saiu 4 vezes do elevador, e aí ela, infelizmente, cometeu o desatino, não teve devida calma, né, necessária, teria que ter respirado umas 3 vezes, falar assim, não, calma, ele está agitado, mas vamos tentar resolver. Só que aí ela cometeu um grande erro, deixar a criança sozinha e saiu, se pendurou e infelizmente aconteceu o pior, né? E é uma dor que para a empregada que não tem como resolver, né? É uma dor que não vai passar tão cedo, independente da madame que mora no condomínio luxuoso, no litoral sul, 250 metros quadrados, né? Que a grande maioria da população não tem condições de manter esse tipo de padrão de vida, né? Nesse estilo, com tudo, né? Com conforto, enfim, isso é uma questão que não é para todo mundo, né? E aqui o relato da mãe, a gente pode ter, alguém já deve ter visto, ou um de vocês, que a mãe realmente está inconsolável e ela está e com razão, né? Eu boto a mão na consciência e falo, poxa, mas se acontecesse, se eu tivesse um filho, mesmo não tendo, eu me sentiria tão abalada quanto ela, né? Porque mãe é quem cria, é que dá ajuda, que cuida, independente de ser biológico ou não, mas nesse caso sendo a mãe, né, o do único filho, depende, né? Se sendo biológico de questão, mas enfim, o sentimento é igual e eu percebo que é uma dor que, coitada, ela vai carregar pro resto da vida. Isso poderia ter sido evitado, né? Por um descuido da senhora lá, que mora no município de Tamandaré, que é um bairro da alta classe, né? Que tem todos os seus caprichos, né? Atendidos. E além disso, ela é uma empregada, né? Que recebia um salário que não era dessa família, né? Era mais um outro erro que essa família cometeu. Em plena pandemia, não dá um salário digno que ajude a se manter de uma maneira melhor, com mais possibilidades, né? Mas enfim, isso é outro inquérito que teria que ter se investigado, né? E aqui, infelizmente, o que aconteceu de fato foi isso. Um homicídio culposo, a vida do Miguel custou uma fiança de R$ 20.000 e ela não está atrás das grades. Ela está lá, independente dela ter ido no velório, no enterro, mas é uma questão que tem várias opiniões, né? Vocês podem depois comentar comigo quando a gente tiver essa possibilidade de
de estar juntos, né, pessoalmente. Um dia vamos ter fé que isso vai acontecer. E aí a gente vai parar para pensar que tem várias opiniões a respeito disso. A minha é que isso não pode ser. Só pague uma fiança, tá tudo certo, acabou. Ela tem que reconhecer o erro dela de não ter tido o devido cuidado com a criança. E aqui é uma mensagem minha: racista não passarão, não vão passar. De jeito nenhum, não deixem passar. Denunciem, comentem. Que o prática na Constituição, na nossa Constituição Federal, que é a lei que rege, as regras que regem nosso país, quando é regra tem que obedecer. O racismo é um crime inafiançável. E isso aí foi pago uma fiança. E a fiança gerou, ela tá lá livre, leve e solta, né? Infelizmente a gente tem que pensar e falar, não, isso não pode mais acontecer. Infelizmente a gente deve pensar, infelizmente, isso aconteceu e da pior forma possível, né? E isso eu chamo uma alerta por Marielle, por Agatha, uma grande ativista dos direitos humanos, que foi a Marielle, que brutalmente assassinada por possivelmente um grupo de milícias. A gente ainda tá, é um crime que está sendo investigado até hoje, né? Que já foi tema de samba enredo. Quem assistiu a aula comigo do quarto ano, eu fiz um comentário em relação ao samba enredo que fez uma homenagem a Marielle e foi transcrito, né? Foi analisado uma série complementando com notícias que nos abalam, né? Que volta e meia isso acontece, e a Agatha também, que foi uma tragédia, e isso não pode acontecer, isso não deveria mais acontecer, né? Vamos pensar que alguma coisa tem que ser feita, não é verdade? Então, tudo de bom, abraço e fiquem em paz, hein? E se cuidem.